Eu falo que quase todos nós somos sobreviventes. Para sobreviver nessa cidade de São Paulo, ser brasileiro já é uma prova de sobrevivência, Sim. né? Porque com a economia do jeito que a gente tá e tem estado, a gente não vive, a gente sobrevive. Quem já não falou isso, né? Realmente, com os preços e as coisas que estão, tá difícil. Então a gente, de uma certa forma, somos todos sobreviventes. Somos sobreviventes. E eu falo muito disso porque ser brasileiro não é fácil. Ainda mais fora do Brasil, ou sobretudo fora do Brasil. Então, sobretudo fora do Brasil, e a sua história de vida conecta muitas pessoas, principalmente agora nesse momento de imigração que está acontecendo. Mas a sua história, você saiu de São Paulo muito cedo. Eu saí de São Paulo muito novo, exatamente assim. Eu nunca comecei um podcast nesses assuntos, mas vamos lá, porque você exalou tanto a história de eu ser um sobrevivente, ser um dos maiores sobreviventes do mundo. Mas para quem não me conhece, né, eu sobrevivi ao World Trade Center quando as torres caíram. Depois eu sobrevivi ao tsunami na Tailândia, alguns anos após. E recentemente sobrevivi ao incêndio da Catedral de Notre Dame. E como se isso não fosse suficiente, no dia seguinte do World Trade Center, eu descobri que fui eu que trouxe o aluno que derrubou as torres. Então eu fui todo questionado pelo FBI, etc, etc. Mas a gente vai segurar isso. Vamos deixar isso para mais tarde. Aí você que está em casa, já aproveita, divulga, compartilha, fala para outras pessoas e aguardamos a audiência aí para eu falar mais tarde, se você tiver curiosidade para saber sobre essas tragédias. Porém, foi isso. Então, eu fui muito novo para os Estados Unidos. Eu fui aos 17 anos. Com uma bagagem vazia, mas cheia de sonhos, cheio de esperança, né? Porque nós brasileiros, o que nós temos é sonho, esperança, né? Tá ruim, mas tá bom, né? É outra coisa bem típica que nós falamos. Tá ruim, mas tá bom. Ninguém entende isso, sabia? Como é que pode estar ruim, mas tá bom ao mesmo tempo? Porque pode piorar. Então, eu fui muito novo, com muitas esperanças. E ser imigrante não é fácil. Não era fácil e agora tá pior, tá mais difícil. Né? A gente está vivendo em tempos que existe um retrocesso de muitas coisas, que seja na comunidade, que seja na questão imigratória. Eu estou falando dos Estados Unidos. Na verdade, não é fácil, falando em polos econômicos, né, que é a Europa e os Estados Unidos, aonde mais os brasileiros vão. Nunca foi fácil, mas agora a tendência é piorar. Mas eu tenho algumas dicas para vocês que querem viajar, que querem ir para os Estados Unidos. Né? Muitas pessoas me perguntam, né, vale a pena morar nos Estados Unidos? Vale a pena ir para os Estados Unidos? Ou vale a pena sair do Brasil? Né? Você que foi pra fora, você acha que... Como é que foi sua experiência? Olha, a minha experiência foi boa em 2011, a primeira vez. Foi maravilhosa também em 2014. Eu pretendia ficar realmente em 2016, mas aí já era o governo Trump. E aí dificultou. Dificultou. Porque na verdade, então, eu fui pra lá, eu fui lá como turista, e aí eu decidi não voltar mais. Aí eu falei assim, eu não quero. Mas eu já tava com essa intenção, né? Eu já tava com o meu segundo, com essa malícia. Porque eu sou uma pessoa muito determinada, com muitas metas. E eu vivia num ciclo muito simples, né? Minha família é muito simples. Só que, novamente, o habitat que você o habitat que você mora, ele chega a te moldar. Mas ele não te define. Muito importante. Ele te molda, né? Alguns princípios, mas ele não te define enquanto homem, mulher. Ou o que você se identificar. Não. Porque você, com a sua experiência, a sua vivência e o seu entorno em geral, que seria uma coisa mais ecossistema, você vai se criando. Então, eu tinha uma ideia de vida dentro da minha casa, que era o meu... o meu habitat, mas fora eu tinha uns amigos que tinham muitas conquistas e eu desejava aquelas conquistas. Eu falei, meu Deus, como eu faço para fazer isso? Como eu faço para ter isso? E muitas vezes a gente foca no problema versus na solução. Que é muito mais fácil roubar, enganar, dar golpe, que a gente sabe, tem muita gente que a especialidade é dar golpe, e o golpe tá aí, cai quem quer, depois eu vou falar dos golpes. Então, é muito mais fácil a gente por essa vertente do que usar a cabeça e falar assim, nossa, como é que eu saio disso? Como é que eu viro a chave? Né? E foi isso que eu me falei. Então, assim, eu encontrava muitos amigos e eles falavam, olha, eu tenho isso, porque eu fui para os Estados Unidos. Eu falei, gente, Estados Unidos, como assim? Hoje você... eu cortava grama, eu limpava a casa. E hoje eu tenho um carro
carro, casa própria, e eu vibrava, porque existe uma coisa que eu vibro com o sucesso dos outros, mas eu acredito no meu potencial também. Sim. Né? E eu falo assim, nossa, que maravilha, né? Que essa pessoa conseguiu tudo isso. Aí eu falei, ele tem 2 olhos, 2 pés, né? Eu também posso. Se ele pode, eu também posso. O que, que ele tem de diferente de mim? Mas às vezes tem uma diferença, porque a largada de todo mundo não é igual. Né? Da onde eu nasci, aonde eu estudei, então a largada de todo mundo não é igual. Isso aí é fato. Né? O seu início não é igual ao meu, etc. Mas tudo bem, a gente tem que entender isso e falar e ir pra frente. E aí eu falei, bom, eu vou pros Estados Unidos. Eu comecei a me programar todinho pra entender como eu faço pra ir pros Estados Unidos. Mas com 17 anos, você teve ajuda de alguém pra ir? A ajuda que eu tive, nenhuma. Você trabalhou, fez o dinheiro e foi? É o que eu conto até no meu livro, depois eu falo pra vocês. Eu pegava e distribuía flyer nas boates. Pô, naquela época existiam os flyers. Os flyers impressos. Porta de balada. Então eu fazia porta de balada e de cada pessoa que entrava com o meu nome, eu ganhava R$1. Então eu só ia pra casa se eu conseguisse 100, 200, 300 reais por noite. Então eu fazia isso todos os dias. Então no final da semana eu ganhava 1.000, 1.500. No mês, olha quanto eu ganhava. Então, você juntou um bom dinheirinho na época. Eu juntei um bom dinheirinho, mas quando o dólar naquela época tava 3, 2, sei lá, eu quanto, já era muito pra mim, né? Então imagine agora, né? Mas então, porque o que acontece? Eu procurei a solução do meu problema. Eu queria ir embora, eu não tenho um pai e mãe que pudesse me arcar. Eu não vou ficar dando golpe na barriga de ninguém, obviamente, né? Então eu tenho que me virar. Então, assim, aí eu falei, o que eu tenho que fazer? E hoje em dia, gente... com a tecnologia, o empreendedorismo, com várias questões que a gente tem de produtos, de venda e a internet, essa sacada pode ser muito melhor e muito mais dinâmica e rápida do que nos tempos anteriores. É que, infelizmente, a gente usa mais a nossa inteligência do empreendedorismo para coisas ruins. Né? Então, é muito mais fácil eu inventar um produto falso. Eu consigo fazer todo um tráfego orgânico para as minhas redes sociais para vender um produto e eu tenho... essa venda, mas eu vendo pedra numa caixa, eu vendo água num produto, né? E aí... Ao invés de fazer uma coisa boa, mas é possível que a gente, né? O fato disso, é que algumas pessoas entenderam isso e viram que através da internet você consegue monetizar e ganhar dinheiro. Só que aí as pessoas começam a ir para outros tipos de conteúdos mais picantes e golpes, etc. Ao invés de fazer alguma coisa de empreendedorismo que poderia te dar esse alavanque. Mas foi isso que eu fiz. Aí eu comecei a distribuir fly, comecei a ganhar dinheiro e fui embora. Então, e essa questão de você ir para os Estados Unidos, foi fácil na época o visto de... Então, a história do visto, de contar uma dica pra vocês. Como tirar o visto americano? Mas na época era mais fácil, não era? Esse é o nosso primeiro corte. Então vamos Como lá. tirar o visto Como americano? tirar o visto americano? O visto americano... Como tirar o visto... Pra quem não sabe também, assim, eu tenho 7 mestrados e um deles é diplomacia. Eu sou diplomata também, formado. O visto americano nunca vai ser uma coisa fácil se você não tiver vínculos. E eu falo isso bem articulado. Vínculos. O que é vínculo? Vínculo é tudo que você tá enraizado. Então, assim, vou criar um vínculo super simples pra você. É um carro, mas não é um... Vamos lá colocar 3 tipos de vínculo. Forte, fraco e médio, né? Um vínculo... O carro é muito fraco. Carro. É uma faculdade? É médio. Quer dizer, estou cursando uma faculdade, então é um vínculo legal. Um vínculo forte, que muita gente... É uma pessoa doente, dependente de você financeiramente. Eu tenho uma mãe diabética, eu tenho um parente encamado... que seja, e eu não posso deixá-lo, e eu vou para os Estados Unidos fazer um curso, um trabalho, alguma coisa, vou e volto. Esse é um vínculo forte. É um casamento que você vai fazer, é um casamento aqui que você está prestes a casar, é um trabalho que você tem tantos anos de carteira. Então estes são vínculos fortes, né? O financeiro é importante, só que ele não é totalmente verificado. Isso é uma coisa muito séria que eu tô falando pra vocês. Porque se você levar o seu extrato bancário do banco, ele não vai ligar pro banco pra saber se você tem esse dinheiro. Ele não tem como, é sigilo bancário. Ele vai pegar seu extrato, vai ligar, ó, Itaú, fulano de tal tem isso. Então, muita gente se equivoca pensando que levando um extrato bancário super recheado, photoshopeado, muitas vezes, dá certo. Às vezes não dá certo. E a maioria das vezes não dá certo, porque não é um vínculo forte. Que louco, eu não sabia disso. Não. Um cartão de crédito no seu nome tem mais poder.
A sua passagem comprada, ida e volta, mediante de recibo, a sua estadia, mediante de recibo, até cheques de viagem, outras formas têm mais força do que para você conseguir o visto. Então, tem vários vínculos que você pode estar criando, né, para você conseguir o visto americano. A coisa vai começar ficando mais difícil ainda, né? Porque eles estão fazendo uma limpeza. Só que o que acontece? Quero ir para os Estados Unidos. Então, assim, tem que ter o mínimo do conhecimento da cultura. Por que eu falo isso? Porque teve muita gente que tirou o visto e quando eu fiz estágio no consulado, eu fiz uma pergunta para uma pessoa. Eu falei, por que você ia para os Estados Unidos? Porque o meu sonho é ver o Big Ben. Eu nunca me esqueci. O Big Ben em Londres, amigo, você está aplicando para a embaixada errado, para o consulado errado. A pessoa não tem o mínimo conhecimento, precisa de falar inglês. O mínimo é... Como é que você vai sobreviver? Como é que vai pedir uma comida? É o mínimo, então tem que saber o mínimo. E tudo isso é levado em consideração. A pessoa fala inglês, antecedentes criminais, tudo é conectado. As suas redes sociais, tudo é analisado. É visto as suas redes sociais. Então, assim... Tudo isso, você cria um dossiê. E para tirar o visto, você precisa? Papel. O americano gosta de papel. Você tem que chegar lá com um dossiê, um calhamaço. Tudo que você falar, você tem que provar. Muito simples. Olha, eu sou formado, diploma. Sou formado em medicina, tô indo para fazer um curso, matrícula. Vou ficar 4 semanas, minha estadia, minha passagem de volta. Tenho um dinheiro, tenho isso, tenho um vínculo. Todo esse arsenal de provas para você conseguir tirar o visto. Que é muito difícil as pessoas ter todo esse dossiê para conseguir o visto. Mas não é impossível. Não é impossível. É só... Então, por exemplo, eu sou profissional da área, por exemplo. Eu sou profissional de fitness. Eu sou profissional de biomedicina. Eu sou um profissional da área. Como eu posso conseguir um visto americano? Fazendo uma pequena especialidade. O que os Estados Unidos têm, que é muito legal? Pequenos cursos. Eu posso ir para Orlando, eu posso ir para Califórnia, eu posso ir para Nova York para fazer um curso de 2 semanas, de 1 semana. E aí você consegue esse seu visto para 1 semana. Entendeu? Então, assim, você pode conseguir esse seu visto, você pode fazer uma primeira viagem para a Europa, pode fazer uma primeira viagem para a América Latina, para você começar a ter essa experiência internacional de viajar. Então, existe todo um preparo para você fazer, para você não dar um decline, um negado assim de primeira.